Quais foram os grandes aprendizados até aqui? Nossa, foram muitos aprendizados. Na verdade, não há, né, como você passar por, ou você viver, né, no meu caso, eu vivo esse diagnóstico, esse prognóstico, né, com meu filho, e ser a mesma pessoa. É impossível. A gente tem uma ideia de vida totalmente diferente, porque a gente começa a dar valor para coisas diferentes. No início, a gente até se perde. Eu falo que eu me perdi no mundo, assim, eu olhava em volta e não pertencia a nenhum lugar, porque eu não achava que eu não cabia ali mais, sabe? Como se eu tivesse, meu Deus, o que eu tô vivendo, isso não faz sentido, sabe? As coisas não faziam mais sentido ao meu redor mesmo. E aí você precisa ter esse momento de reconstrução, de se reinventar. Então, você aprende a ver o mundo de outra forma, você dá valor ao que tem valor, né, aos pequenos detalhes da vida, dá valor ao você ter acordado, seu filho ter dormido e acordado bem, ter passado bem aquele dia, ter se alimentado, nossa, não engasgou, né? Você dava, nossa, que ótimo, hoje teve só 2 episódios de engasgo, nossa, não sei o quê. E você, quando vivencia isso, a gente acaba tendo uma vivência também de salas de fisioterapia, salas de terapias, né? E aí a gente acaba compartilhando e compartilhando as experiências e vendo quanto que a vida ela é importante na sutileza, no detalhe, né? A gente quando tem, no meu caso, quando você tem filho ou você tem uma vida que ela corre normal, um desenvolvimento normal, que né, a maioria, graças a Deus, é assim, a vida corre, as pessoas correm junto, elas esquecem de parar, muitas vezes, de olhar para o lado, de ver o quão é importante, o quanto é bom e o quanto é o milagre de Deus na vida, você acordar bem e dormir bem, sabe? Então a gente não há como você sair ou entrar ou estar nessa situação sendo a mesma pessoa. De tudo que eu aprendi, mesmo que eu acho mais importante para minha vida, o que eu aprendi foi a confiar em Deus. A guardar, de verdade, a confiar no sentido assim, a partir do momento que eu confiei o amanhã na vontade de Deus, eu diminuí muito o meu grau de ansiedade, porque eu sempre ficava imaginando como que vai ser amanhã. Ano que vem eu volto aqui, o Gustavo vai estar assim, ano que vem eu volto aqui e ele vai estar andando, nossa, isso aqui, não sei o quê, e de repente as coisas não aconteciam, eu me frustrava, acabava ele se frustrando. E então, quando eu comecei a falar assim, não, hoje o dia foi ótimo, porque nós vencemos, passamos por hoje, aí amanhã ela espera o problema acontecer, porque muitas vezes eu tentava antever o problema e aí o problema se transformava em um problema muito maior e não precisava. Então hoje eu tento, Sabrina, respira, confia em Deus, falo com meu filho hoje, calma, vai tudo resolver no tempo de Deus. Vamos fazer o hoje e amanhã Deus pertence. Eu acho que o mais importante foi isso, aprender a esperar em Deus, esperar mesmo, esperar e confiar que o amanhã é dele e é tudo dele e ele que vai resolver. Então é Deus que vai colocar as coisas no lugar. A gente fazendo nossa parte hoje e é o que amanhã vai acontecer. Quais são os problemas que uma pessoa com limitação física enfrenta no mundo e como pode melhorar? Nossa, meu Deus, são muitos problemas, né, gente? Não adianta a gente querer romantizar, né, a situação, porque não há como. São muitos problemas no mundo com a pessoa com limitação física que ela enfrenta. Ela enfrenta a limitação dentro das próprias casas, apartamentos, enfim, dentro, porque nada é pensado, né, para uma pessoa que vai ter uma limitação física. E é muito interessante isso, porque quando a gente pensa em limitação física ou pessoa com deficiência, a gente esquece que a gente vai envelhecer, que vai precisar de um andador talvez, uma cadeira de rodas talvez, a mobilidade vai ficar muito mais difícil, né? Vai ter vai ficar debilitado mesmo, ou que sim, infelizmente podem acontecer acidentes e aí no meio disso tudo você precisar de passar com a cadeira de rodas dentro de casa. Então nada disso é pensado. Então eu acho que os problemas são estruturais dentro das próprias casas, sem falar nas ruas que não passeios que não são próprios para pessoas de cadeira de rodas ou andador. Então o ir e vir ele é muito complicado e eu falo isso assim até indignada, porque é o que eu passo todos os dias com meu filho. Quando eu preciso levá-lo em algum lugar, eu já tomara que a vaga de pessoa com deficiência esteja vazia. Eu já saio rezando,
pedindo para que a vaga esteja vazia, sabe? Porque as pessoas não têm noção do que é aquela vaga para quem tem uma mobilidade reduzida. É como se... na verdade, assim, eu penso que é falta de respeito mesmo, sabe? Porque empatia não é realmente para qualquer um. Ser empático é algo assim, é diferente. Mas respeito, ele tem que haver sempre. Respeitar é coisa básica para viver em sociedade. Regra básica de social, respeito ao próximo, respeito às regras. E regra por exemplo, com as vagas destinadas a pessoas com deficiência, porque essas vagas estão lá porque essas pessoas têm dificuldade de se locomover. Então elas precisam de um acesso mais facilitado para determinados locais, para prédios públicos ou privados, ou para clínicas, enfim. É um direito que essa pessoa tem e ninguém quer ter. Sinceramente, eu não queria usar essa vaga nunca, de jeito nenhum. Mas eu preciso dela. Então, o respeito até a essas vagas, ele faz com que a vida da gente melhore. Se todo mundo respeitasse, o nosso deslocamento seria facilitado. Outro ponto que eu acho importante também, a pessoa com limitação física, que enfrenta, é na rua. Então você sai com eu, por exemplo, saio com meu filho, desde criança, hoje meu filho já é quase um adulto, e mesmo assim as pessoas têm uma tendência a parar e a querer externar o que ela está sentindo quando vê aquela pessoa. Meu Deus! É como se elas tivessem assim, eu quero eles falar, ai que dó, nossa, como você é bonito, nossa, mas ele é alegre, ai, nossa, mas ele é tão feliz. Como se a pessoa não tivesse o direito de estar ali, se fosse assim, como assim? Ele é feliz? Claro que é. Nossa, e isso constrange a família, constrange a pessoa. Eu já estive em locais, por exemplo, muitas vezes, não foi uma só, em que a gente estava almoçando no restaurante ou jantando, a pessoa chegava e me entregava um cartão de um neurologista, de um fisioterapeuta. Meu Deus, é como se você não tivesse o direito de estar ali, como você não pudesse estar. Nossa, que diferente vocês aqui, sabe? Isso dificulta muito, muito a vida da pessoa com limitação física, ou com deficiência, ou com qualquer tipo de transtorno que seja visível. É muito difícil. A gente já deixou de frequentar muitos lugares por isso, das pessoas não terem um mínimo de noção de chegar e querer beijar, querer abraçar, ou querer... Aí pergunta, você quer ajuda? Você fala, não, tá tudo bem, tá ótimo. Aí a pessoa não concorda. Eu passei essa semana uma situação com meu filho, que ele vai para academia, e foi todo um processo para essa academia. A princípio, eu elevava, ficava, agora eu já estou treinando, ele sai do carro, eu boto no andador, e ele vai andando sozinho até o elevador que existe lá para a pessoa com deficiência, e assim, eu estou deixando ele subir ou descer o morro, é um morro, então ele sobe, desce. Quando a vaga de deficiente está liberada, é ok, que é mais perto, né? Fica mais perto. Então ele anda até o elevador, eu espero ele subir, no que ele entra na academia, que aí as meninas que já estão lá, já conhecem, já recebem ele para mim, eu venho embora. Mas de longe. Por quê? Porque eu estou treinando ele para isso. O que acontece? No meio desse caminho, um monte de gente quer parar, me olha como se, nossa, que bruxa, que mulher horrível que está deixando ele fazer isso. Não entende que foi um processo, é com tempo, é para que ele tenha também autonomia, né? Então, assim, o que é difícil? Principalmente é a falta de respeito. Se as pessoas respeitassem os outros, né? As pessoas com deficiência ou com limitação física já estava de bom tamanho. E o que fazer para melhorar? É tentar fazer o que a gente está fazendo aqui com o vídeo, é chegar até as pessoas no sentido assim, de conscientizar mesmo, gente, por favor, né? Respeitem as vagas da pessoa com deficiência. Pessoas que vão construir prédios públicos, privados, pensem que ali vai ter uma pessoa com deficiência querendo acessar o local que está sendo construído, né? No geral, só tendo respeito já vai ajudar muito. Quais orientações você passaria para a família, amigos e pessoas diante a limitação física? Bom, eu diria para amigos, pessoas próximas ou cuidador, diante a limitação física, é que tenha calma, né? A gente precisa desse momento de calma, porque é uma situação muito difícil, muito conturbada, né? E dependendo do jeito que chega esse diagnóstico ou esse prognóstico, a pessoa
que está passando por isso, ela pode ter diversas formas de reação, né, diante dessa notícia. E se tratando, por exemplo, de um adulto, né, ou de um jovem que vai se deparar com a limitação física, cada um vai reagir de uma maneira. E aí o importante é que as pessoas próximas tenham respeito até pela reação, porque a vivência é muito particular. Cada pessoa vai reagir diante de uma situação difícil de uma maneira diferente. Eu acho que o mais importante para quem está próximo é que essa pessoa tenha paciência, tenha calma com esse primeiro momento, né, desse embate com esse prognóstico ou diagnóstico difícil. E com relação, se tratando de, igual no meu caso, eu como mãe, né, me deparei com esse prognóstico, um diagnóstico difícil de paralisia cerebral e um prognóstico péssimo. A gente precisa ter paciência com a gente também, sabe? Aceitar as nossas reações. Eu no primeiro momento, eu me mantive, tentei me segurar em pé mesmo. Eu lembro no consultório, ouvindo tudo que a gente ouviu, eu e meu marido, não foi fácil. E aí, quando cheguei em casa, que eu comecei a desabar. Mas assim, eu desabei sozinha, eu desabei sem ninguém por perto e foi importante para mim. Porque o mais difícil para mim foi quando eu me deparei com o quarto daquele neném sonhado, né? Aquele quarto todo feitinho. Eu lembro de um penduricalhozinho que tinha no lustre. Isso me marca. E aí, eu tive que desfazer do quarto todo para que ele... a gente vai... as emoções vão vindo. Enfim, eu desfiz o quarto para que ele se transformasse em uma sala de fisioterapia. E isso foi muito doído, muito. Mas em momento algum fiz disso um fardo. Eu desabei, eu me fiz em pedaços e aí depois eu fui me construindo, me reconstruindo, me recolocando. É como se eu juntasse os caquinhos e aí consegui me reerguer com muitos buracos, muitas emendas, mas com a força necessária para seguir. E a gente precisa de ter esse momento, a gente precisa de entender que a situação não é fácil, mas você precisa se dar um tempo também de viver esse luto, né? Esse momento que não é, ninguém tem que ser forte o tempo todo, a gente tem que ser persistência. Persistência não tem a ver com força, né? Pode ser frágil, mas persistente. E aí, para quem está do lado, eu acho muito mais do que palavra, é o acolhimento, acolher com um abraço, sabe? Acolher estando próximo, acolher demonstrando que está ali e passar para essa pessoa que, por mais difícil que seja a situação, Deus está com a gente, sabe? O amor dele, o que ele quer na nossa vida e ter muita fé que vai dar certo, que vai caminhar. Prognóstico não define ninguém, né? A gente pode melhorar e superar, enfim. Fé e acolhimento.